Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Cláudio Amorim e hoje nós iniciamos o módulo 2 da interpretação do raio-x de tórax em pediatria, que se intitula Anatomia do tórax pediátrico. Esse módulo tem por objetivo apontar alguns dados anatômicos e fisiológicos relevantes no momento da interpretação do raio-x de tórax em pediatria. A gente nunca pode esquecer que o raio-x de tórax ele é apenas um exame complementar a uma história clínica, e a história clínica tem uma íntima relação com anatomia e fisiologia. Assim, esses dois dados impactam diretamente na análise do raio-x de tórax. Dessa forma, esse módulo ele vai ser dividido em 4 etapas. A primeira etapa é falar sobre o mediastino, a segunda sobre pulmão, a terceira sobre diafragma e a quarta sobre a caixa torácica e as estruturas ósseas. Sobre o mediastino, a gente vai ter aulas sobre a traqueia, sobre o esôfago, sobre o coração e vasos e sobre o timo, que é um órgão essencialmente pediátrico. No entanto, não adianta a gente falar sobre os órgãos mediastinais sem entender o que é o mediastino. O nosso corpo, essa máquina perfeita, ele é composto por cavidades e cada uma das cavidades tem seus compartimentos. Assim como o tórax é uma cavidade, ela também tem compartimentos, assim como o abdômen também é uma cavidade, tem seus compartimentos. Essas compartimentações são responsáveis, de um modo geral, para fazer uma divisão e até mesmo uma proteção de alguns órgãos. Tendo isso em mente, a gente começa a perceber a importância do que é o mediastino para a cavidade torácica. O mediastino ele é composto por todos os órgãos da cavidade torácica, exceto o pulmão. Ele nada mais é do que o compartimento central da cavidade torácica. Quando a gente olha isso aqui de forma ilustrativa, a gente começa a entender que o mediastino ele seria essa representação do que está em azul. E na parte superior, ele é limitado pela abertura do tórax, na porção inferior pelo diafragma e nas laterais pela pleura, na sua porção mediastinal dos pulmões. Quando a gente tenta ver isso aqui de uma forma ainda um pouquinho mais tridimensional, a gente conseguiria perceber que na parte anterior do mediastino a gente tem uma limitação pelo externo, pelas costelas, pelas cartilagens costais, e aqui, quando a gente tira essa região anterior, a gente consegue visualizar ainda o mediastino de forma lateral, uma visão de perfil, que também seria essa região em azul, mostrando de forma sob um outro ângulo que à frente está o externo e atrás estão os corpos vertebrais. Esses são os limites do diafragma. Por aqui a gente vai começar a tirar algumas conclusões. Quando a gente pensa sobre o mediastino, olhando ele sob essa visão lateral, ele fica um pouco mais fácil de ser compreendido. Quando ele é visto na parte frontal apenas, olhando de frente, algumas coisas ficam difíceis de serem percebidas e serem entendidas. O mediastino, por si só, apesar de ser um compartimento, ele também tem divisões. Hoje nós temos duas possibilidades de divisões. Uma delas é a mais aceita e utilizada, e a outra é menos usada, mas não significa que está errada. Eu vou começar falando para você sobre a que é a mais utilizada, em que a gente divide o mediastino em 3 segmentos. A primeira parte seria o mediastino anterior, que é a porção que está atrás do externo e à frente do saco pericárdico. Aqui, a principal estrutura que tem que ser citada é o timo, que é um órgão essencialmente pediátrico e que fica nessa região. A segunda porção do mediastino é o mediastino médio, que contempla basicamente o saco pericárdico e os vasos da base, que se originam do coração. Então, a aorta, o tronco pulmonar, e aqui também é importante ser citado a traqueia e os brônquios principais, os brônquios fontes direito e esquerdo. A terceira porção seria o mediastino posterior, que ele está atrás do saco pericárdico e à frente dos corpos vertebrais. Aqui nessa região, de repente pode ser esquecida alguma estrutura, que pode passar desapercebido. E aqui as estruturas principais são o esôfago, a gente tem também aqui o tronco simpático, inervação, que podem dar alguma alteração caracteristicamente nessa região do mediastino, que é o mediastino posterior. A segunda divisão
que é menos utilizada, mas não incorreta, ela divide o mediastino em superior e inferior. O ponto anatômico que é usado de referência é uma linha tracejada imaginária que vai ali do manubrio esternal e se estende até o disco intervertebral de T4 e T5. Então haveria então a divisão em mediastino superior e mediastino inferior. E o mediastino inferior seria ainda dividido em anterior, médio e posterior, como eu acabei de comentar com você na explicação há pouco. Na criança, o tórax ele é um pouco diferente do que é no adulto. Uma característica essencial de ser lembrada do tórax pediátrico é que ele é um pouco mais curto e mais largo. Isso daqui faz com que haja uma alteração nesse formato e na conformação do mediastino pediátrico. Com o crescimento, esse mediastino, que é mais alargado, ele vai começando então a ficar cada vez mais estreito e mais esticado, mais no sentido longitudinal. O crescimento dos órgãos mediastinais, eles acabam sendo com os anos menor do que é o crescimento pulmonar e também da caixa torácica. E isso faz então com que haja esse estiramento da caixa torácica, essa modificação de conformação. Vale lembrar ainda que o tórax pediátrico ele acaba tendo um coração um pouco mais transversal por esses motivos. Então, mais uma vez, havendo o estiramento desse tórax, esse coração vai começando a ficar menos transversal e ele vai começando a ficar mais verticalizado. E a gente tem que entender que o mediastino não é uma estrutura rígida, fixa. Pelo contrário, o mediastino ele tem uma grande mobilidade. E é fácil da gente parar para entender isso. Toda a parte da cavidade torácica ela é basicamente composta por vísceras ocas. Dá para você perceber isso pela traqueia, pelo esôfago, que são compostos basicamente por ar. Então, a própria elasticidade pulmonar já vai fazer com que esse compartimento central ele vá sendo espremido ou menos espremido conforme a inspiração e conforme a expiração. O próprio esôfago, que é posterior à traqueia, e é um órgão mediastinal, conforme tem a sua propulsão do bolo alimentar, através da ingestão dos alimentos, também pode fazer com que haja um empurramento anteriorizado da parte cardíaca, pode fazer com que haja até mesmo uma compressão da traqueia, de leve, não que isso necessariamente cause sintomas. E um terceiro ponto ainda que pode mostrar para você como o diafragma ele tem uma boa mobilidade, é pensar no próprio coração e nos vasos de base, nos vasos que estão na cavidade torácica. Conforme há o batimento cardíaco, ele vai empurrando o pulmão para o lado, vai empurrando também no sentido anterior e posterior, e os vasos de base também vão fazendo a repercussão nas suas estruturas adjacentes. Isso é importante de ser percebido, porque não é algo fixo, não é algo imóvel. O diafragma ele precisa ter essa mobilidade para sua adaptação fisiológica dos órgãos. E outra coisa que impacta demais na mobilidade do mediastino é o diafragma, que aqui está representado por essa linha azul. O diafragma, quanto mais superior ele tiver, menor é a cavidade mediastinal. Quanto mais inferior ele tiver, maior é a cavidade mediastinal. E algumas coisas impactam o mediastino dessa forma em decorrência do diafragma. Um exemplo, a alimentação. A alimentação vultuosa, muito grande, pode fazer que haja uma distensão do estômago e que esse diafragma seja empurrado para cima. Uma criança constipada com grande quantidade de fezes ou que esteja com o abdômen distendido por algum outro motivo, também pode ter uma elevação diafragmática e uma compressão dessa cavidade, desse compartimento mediastinal. Lembre-se então que o mediastino ele tem um comportamento dinâmico, ele não é estático, muito pelo contrário. Basta você pensar quando você está se alimentando. Enquanto você engole o alimento, conforme ele vai tendo a sua peristalse pelo esôfago, ao mesmo tempo que isso acontece, não deixa de acontecer o batimento cardíaco e a pulsação dos vasos. Tudo isso, para que seja acomodado, faz com que haja um deslocamento e haja um estiramento dessa cavidade mediastinal. Lembre-se ainda que na criança, esse mediastino ele sofre um impacto direto pelo tórax da criança, que é mais curto e mais largo.
E aqui vale te lembrar que alguns pontos como a respiração, a fase do ciclo respiratório, impacta muito na avaliação mediastinal. Quando o paciente tem a inspiração e o deslocamento do diafragma para a parte mais inferior, há um aumento do mediastino, há uma conformação mais adequada do mediastino. E quando ele expira, há o achatamento desse mediastino. Importante lembrar disso para que a gente não julgue o mediastino de forma inadequada conforme a fase do ciclo respiratório. E um outro órgão que pode ser um grande vilão na análise inadequada do mediastino é o próprio timo. O timo que às vezes adquire algumas conformações um pouco bizarras e que podem dar a sensação de que há um alargamento mediastinal. Se você ficou com alguma dúvida, algum ponto que não ficou claro, se você quer sugerir algum tema, se você quer sugerir algum assunto, fique à vontade. O que eu puder te ajudar, dúvidas que eu puder esclarecer, vai ser um prazer. Pela tua atenção, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.